Bem, amigos e irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus possa nos abençoar com mais esse vídeo para examinarmos a Tua Palavra, pois a Tua Palavra é grandiosa e ela faz o efeito necessário e ela irá de encontro a você que tem sede, fome de justiça, sede para aprender a Palavra de Deus. Jesus falou certa vez assim: aquele que tiver sede, venha a mim e beba, que de graça eu lhe darei da água da vida. Nós falamos aqui de vida. A coisa é especial para aqueles que dobram diante da palavra de Deus. Eu quero fazer um estudo, quero estudar com você a palavra de Deus de uma forma espetacular nesta manhã. Nós vamos começar no começo da Bíblia. Os 3 primeiros versículos da Bíblia, que diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus é a luz desse mundo, a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. E isso é o que acontece. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O Espírito de Deus criou todas as coisas. Deus era somente o Espírito, não havia corpo. Era o Espírito, ainda não tinha sido criado o Filho, sido gerado o Filho. Então, a Bíblia é perfeita, irmãos. E nós queremos saber hoje, quem é esse Senhor que criou os céus e a terra e tudo que nela há? No capítulo 1 e versículo 26 do mesmo Gênesis, a Bíblia diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. No versículo 26, façamos o homem à nossa imagem. Deus está no plural, falando, façamos o homem. Ele estava dizendo para os querubins, para os anjos, para as criaturas eternas que ele criou, que estava criando um homem à imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. Ele criou o homem e não estava falando em segredo. Ele criou o homem e estava esclarecendo para as criaturas dele: façamos o homem à nossa imagem, porque o homem será lá no céu como os anjos de Deus, conforme Mateus 22 e versículo 30. O homem será igual aos anjos nos céus. O homem tem que prestar muito atenção na Bíblia, que ela é dividida em versículos, e ela é um pouco aqui, um pouco ali, conforme Isaías 28:13. Então, façamos aí, Deus estava falando que não estava fazendo o homem em segredo. E no capítulo 11 e versículo 7, desçamos e confundamos o homem com a língua que ele estava falando lá na Torre de Babel. Quando criou a torre, Deus queria que o homem espalhasse pela terra para povoar a terra, para encher a terra, mas o homem queria ficar junto, estava contrariando a vontade de Deus. Por isso Deus chamou os anjos e disse assim: vamos lá confundir o homem, vamos descer para nós misturar a língua deles, para que eles se espalham pelo mundo. E assim Deus o fez. Mas não havia 2 criadores, somente um Criador. Então, irmãos, mas em Isaías 45, e versículo 19,
fala algo também especial. Isaías 45, 19, que diz assim, irmãos: não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que fala justiça e anuncie coisa reta. Eu sou aquele Espírito, era o Senhor, que não estava falando em segredo, nem criando o homem em segredo. Anuncia justiça e fala coisas retas. Então, Deus estava falando lá no começo, 1:26, que não estava criando o homem em segredo. Estava falando, anunciando aos anjos, aos querubins, aos serafins. Não é isso? Então, por aí é a palavra de Deus. Em 45, capítulo 45 de Isaías ainda, em versículo 18 e 19. O 18, irmãos, diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e fez e a estabeleceu, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu sou o único Senhor, e não há outro. E ele diz no versículo 19, que não estava criando em segredo. Você tem que prestar muita atenção. No versículo 19, fala que não estava criando em segredo. No 18, ele diz que eu sou o Senhor e não existe outro. E não há outro. É assim mesmo a palavra de Deus. No capítulo 45, e no versículo 11 e 12, diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Pergunta-me as coisas futuras, demandai acerca de meus filhos e acerca das obras, da obra da minha mão. Eu fiz a terra, criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Este Senhor é que eu quero falar dele. Vamos descobrir quem é este Senhor que criou todas as coisas, não é? Se nós falamos 45, versículos 5 e 6, irmão. Capítulo 45, versículos 5 e 6. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te cingi ainda que tu não me conheças, para que saibais desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não existe outro Deus além do Senhor. Entendeu? Esse Senhor é que nós falamos, não é? No Isaías ainda, 45, 42, versículo 8, fala que eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Eu estou lendo a Bíblia, irmãos, para nós aprendermos a palavra de Deus. No capítulo 43 de Isaías ainda, 11 e 12. 43, 11 e 12. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha. Diz o Senhor, eu sou Deus. Este Senhor é Deus. Nós vamos saber quem é esse Senhor, que é Deus. Porque Deus era somente o Espírito. Não é assim? Então, irmãos, para que aprendamos a palavra de Deus de verdade, vamos para Marcos, irmãos. Marcos capítulo 12, versículo 28 e 29. Marcos 12, 28 e 29. Aproximou-se dele um dos escribas, que tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe,
qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aquele escriba, aquele homem da lei, perguntou a Jesus qual era o primeiro de todos os mandamentos. Ele respondeu de uma forma especial, irmão. E Jesus respondendo-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor Deus é o único Senhor. Isso foi a resposta de Jesus, dizendo que Ele é o único Senhor. Quem é esse único Senhor é que nós estamos fazendo a explanada aqui. Jesus somente estava respondendo lá do Velho Testamento. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, está escrito: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o primeiro mandamento é saber que Deus é o único Senhor. Deus é o único Senhor. E somente esse Senhor é Deus. Mas para não ficar como eu quero, e a Bíblia é perfeita, os 10 mandamentos estão escritos em Êxodo 20, não é? Êxodo 20 diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O primeiro mandamento é esse aqui, no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Eu não aceito outro. Eu sou sozinho. Eu sou único. Mas para continuar o nosso estudo, lá em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 e 18, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim, 16, 17 e 18. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 17 e versículo 18. Ora, ao Rei do século, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Aí Paulo fala a Timóteo assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo a profecia que houve acerca de ti, militas por ela. Boa milita, boa milícia. É isso aí. Mandou Timóteo pregar isso, anunciar isso, que é o único Deus. Não mandou ensinar que Deus é 3 pessoas, não. Que Deus está no plural. Deus é único. E se é único, não pode ser 3, irmão. Isso é uma verdade. Em Zacarias, capítulo 14 e versículo 9. Zacarias está no Velho Testamento, irmãos. Diz assim: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Então, em Zacarias 14, 9, é um Senhor e um nome. Só tem um Senhor. Então, irmãos, se esse um Senhor, nós queremos conhecê-lo, esse um Senhor. Efésios capítulo 4, e versículo 4 e 5. No capítulo 4, assim, o título é a unidade da fé. Aquilo que devemos crer. A única fé que devemos ter. No versículo 4 diz assim: há um só corpo. Há do verbo haver, irmão. Vamos prestar atenção. E um só Espírito. Aquele Espírito que criou o homem, que criou os céus e a terra, que movia sobre as águas. Há um só Espírito, como também fosse chamado, em uma só esperança. Jesus é a nossa única esperança, irmão, da vossa vocação. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. É o único Deus. Então, esse Senhor é o único Deus. Não é?
Então vamos aí. Em Romanos, em João, irmãos, capítulo 13 e versículo 13. Eu quero ler para não ficar não falar a palavra diferente um pouco daquilo que está escrito, irmão. Porque eu sei o que está escrito lá. 13:13 fala o seguinte: vós me chamais Senhor, Mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Jesus falou que ele é aquele único Senhor que criou lá no princípio o céu e a terra. Em João ainda, no capítulo 1 e versículo 10, fala assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus é o que estava no mundo, e o mundo não o conheceu. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Jesus é o criador do mundo, irmãos. É o criador do homem. E o homem precisa compreender isso. Já deixei vídeo aqui dizendo que Jesus respondia como Deus e como homem. Aquilo que ele não podia responder como homem, ele respondia como Deus. Por isso que os homens não entenderam. Não é assim? Em 14 de João, e versículos 6 e 7, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele continua dizendo: se vós me conhecesse a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes visto. Falou que eles estavam vendo o Pai. Não é o que está escrito aí? Disse-lhe Filipe. Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Filipe. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Como você está querendo ver mais alguma coisa, Filipe? Eu sou o próprio Pai. É o Espírito que criou todas as coisas, estava ali. Por isso os homens não estavam entendendo. Romanos 14:9, eu estou levando em série, irmãos, para que nós aprendamos mais ainda, né? Romanos capítulo 14, em versículo 9, está escrito assim: foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver. Como Cristo ele morreu, irmão. Como Jesus, não. Jesus é Deus, é o nome de Deus, irmão. Estou revelando para vocês a pura verdade. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Jesus é Senhor dos mortos e dos vivos. É o único Senhor que criou todas as coisas. E talvez o homem não percebeu, não é? Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, irmãos, capítulo 3, versículo 17, diz assim: o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Está dizendo que Jesus é Espírito. Em João 4:24, diz que Deus é Espírito, o Senhor é Espírito, só existe um Espírito e um corpo. E o Senhor é Espírito. Não é o que está escrito? Capítulo 3 e versículo 17 de 2 Coríntios. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito, o Senhor é liberdade. Você tem liberdade se você tiver o Espírito de Deus para aprender a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, que está aqui pertinho, nós vamos falar. Capítulo 15... e versículo 45, 46 e 47, irmão. Diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Esse último Adão é o Senhor, o Espírito que veio do céu. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno,
O segundo homem, o Senhor, é do céu. O Senhor Jesus desceu do céu, irmão. É o Espírito que desceu do céu, que concebeu a Maria. Esse é o Senhor de todas as coisas, que criou os céus e a terra. Por isso, irmãos, o homem não compreende a palavra de Deus. Mas temos essa oportunidade. E eu quero vos ensinar. Vocês podem ligar, pode entrar nos comentários. 1 Coríntios capítulo 2, 8, fala também algo fenomenal. Diz assim que nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. A qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. Porque se a conhecesse, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Jesus é o Senhor da glória. É o único Senhor que pode salvar a tua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, no Salmo. É o mesmo que está dizendo, Senhor da glória. Senhor Jesus é o Deus da glória, irmão. Ele veio como homem e o mundo não compreendeu. E continua a não compreender, não é? E aí, irmãos, levando em conta, mataram Jesus porque não conheceram Jesus. Não entenderam quem era Jesus. É por causa disso que o mataram. Mas, irmãos, para nós terminarmos, nós vamos ler em Romanos, capítulo 16, e versículo 25 em diante, até o fim, irmão. Está escrito assim, Romanos, capítulo 16, e versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência à fé, ao único Deus sábio. A fé ao único Deus sábio. A sabedoria de Jesus é incrível, irmão. Ninguém pode. Criou todas as coisas. Seja dado honras e glórias por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Aqui fala, a Bíblia fala em Jesus como Deus e como homem, irmão. O homem precisa compreender isso. Deve compreender isso. Em Romanos mesmo, capítulo 5, capítulo 9, versículo 5, diz assim, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Jesus Cristo é Deus bendito eternamente. Se você quiser mais informações, por exemplo, a primeira carta de João, capítulo 5, e versículo 20, diz assim, ó. Vou lá ler, irmãos, para ficar melhor, né? Aí o homem vai, 5:20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Jesus Cristo, como homem, era Deus. Mas ele é o verdadeiro, como homem, era filho. Como Deus, ele era o Pai. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. 1 João, primeira carta a João, lá perto do Apocalipse, irmão. 5:20. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o primeiro mandamento, irmãos, é saber que o Senhor Deus é o único Senhor. Não é o Trino Senhor. Isso é a Bíblia. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero que você possa acompanhar esses versículos e aprender mais do Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.